Não tenha medo, tenha esperança. Olá, família Batista, queria dar um recado para vocês. Não tenha medo, tenha esperança. Não tenha medo, tenha esperança. Vai! Não tenha medo, tenha esperança. Não tenha medo. Tenha esperança. Tenha medo, tenha esperança. Vai, Corinthians. Não era pra falar. Miguel! Não tenha medo, tenha esperança. 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 Graça e paz, pessoal, tudo bem? Sou o pastor Márcio Rocha da Igreja Batista na Vila Muniz, aqui na cidade de Cajati, São Paulo. Estamos começando o nosso 8º culto desta série Lições do Exílio Doméstico. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, é uma maneira que encontramos como igreja de estarmos reunidos e conhecer gente nova como você que está nos assistindo, tá? Deus abençoe e sinta-se muito bem-vindo em nosso meio. E vocês acabaram de ver um pouquinho antes de começar a mensagem que algumas das nossas crianças têm deixado para vocês, para todos nós, na verdade, que esse é o lema que nossa igreja está trabalhando durante esse período. Não tenha medo, tenha esperança. E nada mais esperançoso do que criança, não é verdade? Então, esta mensagem foi de Deus direto ao teu coração. E ó, já sabe, né? Enquanto isso, já pega a tua Bíblia, se você já estiver com ela, ó, beleza. Papel, caneta, chama teus amigos, curta, compartilha esse culto também para que outras pessoas possam ser abençoadas também. E vamos juntos participar desse encontro. Outra coisa, tá, pessoal? As pregações anteriores já estão disponíveis no canal do YouTube da nossa igreja. Nós fizemos esse canal recentemente, justamente por causa disso. Às vezes há pessoas que não têm Facebook e pode acompanhar através do YouTube, tá bom? Então digita lá Igreja Batista na Vila Muniz e você poderá assistir, tá ok? E agora eu gostaria de orar por sua vida, orar pela minha vida, colocar diante de Deus nossos sonhos, nossos medos, nossos pedidos, mas acima de tudo agradecer. Agradecer porque em meio a tanta dificuldade eu tenho certeza que Deus tem abençoado a tua vida. Então vamos estar orando? Lembrando que o poder da oração não está em quem ora, mas em quem ouve as nossas orações. Então, minha oração não tem diferença alguma da tua oração. Tá bom, irmãos? É nosso Pai, nosso Deus que ouve as orações. O poder está totalmente nele. Vamos orar. Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo, obrigado por mais um momento gostoso que o Senhor prepara e separou para estarmos juntos aos nossos irmãos. Deus amado, abençoe cada família, cada lar. Algumas pessoas estão com suas famílias assistindo, outras talvez estejam sozinhas, ó Pai, em situação difícil, sentindo até abandonado. Mas Pai, que o Espírito Santo do Senhor conforte e esteja ao lado dela. Que essas pessoas que se sentem sozinhas sintam-se acompanhadas pelo Senhor, ó Pai. Abençoe as famílias, abençoe aqueles nossos irmãos queridos que estão passando dificuldades, ó Pai, ou financeira, ou dificuldade emocional. Ajude a superar tudo isso, ó Pai. Ajude nosso país e o mundo inteiro a superar esse momento de crise. E que possamos sair dessa fase, desse momento, melhores e mais próximos do Senhor do que quando chegamos, ó Pai. Nos ajude. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, e tem uma coisinha, uma novidade também hoje, tá bom? Tá cheio de novidade aqui no nosso culto. Quem participa dos nossos cultos presenciais, a gente tem por costume dar um boas-vindas bem especial. Temos algumas crianças na nossa igreja que são nossas diaconisas, mirins. Então cabe a elas recepcionar os nossos visitantes com um abraço bem gostoso, bem apertado, dizendo sejam bem-vindos e que Deus possa estar abençoando. Como não podemos dar esse abraço apertado presencialmente, fisicamente, essas crianças gravaram algumas mensagens. Então, sintam-se bem-vindos em nosso meio, tá bom? Sinta-se em casa. E outra coisa, depois que acabar tudo isso, espero poder abraçar vocês lá na nossa igreja
E se vocês forem, vocês serão abraçados por essas crianças maravilhosas, tá bom? Deus abençoe. Fique com elas, sejam bem-vindas. Vamos adorar a Deus através dos louvores e depois voltamos para a nossa pregação. Até daqui a pouquinho. Muito obrigada pela visita. Deus te abençoe. Um beijo da família BVM. Sejam todos bem-vindos. A família BVM ama todos vocês. Deus abençoe. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Um beijo e abraço da família BVM. Gente, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. A família BVM ama você.
a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar no amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Maravilha, pessoal. Depois desse louvor maravilhoso, depois dessa saudação legal de boas-vindas das nossas crianças, queria ir para a palavra de hoje, tá? O título hoje é Apenas Toque em Jesus. Apenas toque em Jesus. Tem até uma música muito bonita da Fernanda Brum, Apenas um Toque. E aqueles que já são mais ratos de igreja, acho que até imagina o texto que nós vamos estudar hoje, não é verdade? O texto hoje se encontra em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ler do 21 até o 43. Tá? É a história conhecida de uma mulher que tinha um problema de um fluxo de sangue, certo? Porém, vamos entender algumas coisas. Um pouco antes, se você ir no início do capítulo, você vai ver que Jesus e seus discípulos tinham ido para uma outra região dos Gadarenos, e lá ele se deparou com um homem totalmente possesso, que andava nu em meio ao cemitério. Foi terrível. Mas fica para uma outra pregação, que essa história é fantástica também. E depois que Jesus passa disso, depois que Jesus liberta esse homem, Jesus vem para o outro lado, e aí, versículo 21, começa assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, porque ele estava vindo, lembra da região dos Gadarenos? Uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo,
Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Vamos dar uma paradinha aqui. Sabe, pessoal, que era uma sinagoga? Sinagoga é um lugar onde os judeus se reuniam, certo? Ali ficavam os sacerdotes, ali ficavam escribas, ficava a vida social do judeu limitava-se à sinagoga. Não limitava-se à sinagoga, era fundamental a sinagoga. Tanto que para um judeu, quando ele era expulso da sinagoga, quando ele não podia mais participar da sinagoga, era como se a vida social dele tivesse acabado. Ele ficava à margem da sociedade, ele ficava marginalizado. Então a sinagoga é um lugar muito importante, não apenas de culto, mas de aprendizado, como uma escola. Muitas questões civis eram tratadas dentro da sinagoga, alguns julgamentos, questões de compra e venda. Era o núcleo da vida social do judeu. Por que eu estou dizendo isso? Para nós entendermos a importância que Jairo tinha naquela região. Ele era um dos dirigentes dessa sinagoga, certo? Era um cara que tinha um status, uma posição social muito boa. E sabe o que é estranho nisso tudo? Estranho o quê? Quem já está mais descolado com a Bíblia sabe que o pessoal da sinagoga tinha um certo conflito com Jesus. Afinal, Jesus curava no sábado, Jesus e os discípulos não lavavam as mãos, Jesus andava com gente impura, Jesus fazia um monte de coisa que os judeus, principalmente os líderes da sinagoga, os sacerdotes, não concordavam. Por que isso é importante, gente? Porque quando Jairo vê Jesus chegando, Jairo se prostra aos pés de Jesus e implora pela vida da sua filha. Sabe, Jairo estava disposto a colocar em risco toda a sua carreira e seu status social por amor à sua filha. Porque você já parou para pensar o que a turma ia falar de Jairo? Ele se prostrando e pedindo ajuda a Jesus. O mesmo Jesus que foi expulso de sinagogas, o mesmo Jesus que sacerdotes não concordavam com ele. É muito bonito e muito arriscado o que Jairo fez. Jairo estava disposto a colocar tudo o que ele tinha a perder. Mas o mais importante para Jairo ele queria que sua filha vivesse. E se para sua filha viver fosse curada, ele tivesse que recorrer a Jesus, ele faria isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Primeira perguntinha de hoje. Até que ponto você está disposto a abrir mão de coisas em prol de quem você ama? Sabe, tem pessoas que preferem perder suas famílias ao invés de abrir mão de sua profissão ou de algum sonho. Tem pessoas que, devido ao orgulho, não buscam ajuda do próprio Deus. Às vezes por questão de orgulho, às vezes por outras situações, ou até por vergonha, para se não mostrar frágil. Pessoas não chegam aos pés de Jesus e falam: Jesus, me ajude, ajude minha filha, ajude minha esposa, ajude meu irmão. Muitas pessoas fazem isso por amor. Mas eu vou te falar, há pessoas que por orgulho preferem ver a família se perdendo, os filhos se perdendo, ao invés de recorrer aos pés de Jesus. Então, primeiro, não seja orgulhoso a esse ponto. Jairo abriu mão de tudo, ele colocou em risco tudo que ele tinha para salvar tua filha. E faça isso. Não tenha vergonha de recorrer a Jesus, chegar aos pés de Jesus, se prostrar aos pés de Jesus, se necessário for, para que tua família seja salva. Vamos continuar? Versículo 24. Aí Jesus foi com ele. Jairo chegou até Jesus, se prostrou, clamou pela filha dele, e Jesus acompanhou. E uma grande multidão seguia e o comprimia, a multidão apertava.
Por que essa multidão? Gente curiosa. Ah, gente, olha, gente curiosa sempre existiu e sempre vai existir, né? Esse povo andava porque via Jesus, sabia que Jesus curava, multiplicava pão e peixe, Jesus fazia milagre, então a curiosidade fazia com que essas pessoas seguissem a Jesus. E no meio do caminho, versículo 25, diz assim: estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Jairo chega primeiro, dirigente da sinagoga, um homem rico, poderoso, um homem admirado, respeitado por todos, e fala para Jesus: Jesus, por favor, salva minha filha. E Jesus vai. Mas no meio do caminho, uma certa mulher, pobre, porque ela tinha gasto todo o dinheiro dela para se curar, com uma hemorragia que durava 12 anos. Sabe, pessoal, esta mulher falida, porque ela tinha dinheiro, não tem mais, doente, além de tudo, ela era vista como uma impura pela sociedade judaica. Lá em Levíticos capítulo 15, se você abra depois, tá? Levíticos capítulo 15, versículo 19 até o 28, falava que enquanto a mulher estivesse no seu período menstrual, que era o fluxo ao qual trata essa questão da mulher, durante o período menstrual, a mulher não tocava em ninguém, não abraçava ninguém, ela se deitava num lugar à parte, os utensílios domésticos eram só dela, garfo, faca, tudo. Durante o período menstrual, a mulher vivia um isolamento dentro da sua própria casa, porque ela era considerada impura. E nesse texto de Levíticos diz que isso era enquanto durava o fluxo dessa mulher. Então pense você, mulher, você tem o seu período menstrual, você não poder abraçar teu filho, abraçar teu esposo, você fica isolada da casa e da sociedade, certo? Você dorme na sua cama, leia lá em Levíticos, era isso que acontecia, você dormia na tua cama, você tinha seu copo, você era separada, enquanto você estava em período de menstruação. Ou seja, gente, durante esses 12 anos, esta mulher vivia sem poder tocar, abraçar e beijar quem ela amava. Porque todos que ela tocava se tornavam impuros. Essa pessoa tinha que passar por um ritual e se lavar, ficar isolado, depois poder voltar, que era purificação. Nós estamos vivendo um momento agora de quarentena tão chato, não é verdade? Mas ainda a gente pode chegar em casa, depois que você toma seu banho, você se arruma, passa seu álcool em gel, você abraça tua esposa, teus filhos. Ela não. Os 12 anos que ela estava vivendo com esse fluxo, eram 12 anos sem poder se relacionar com quem ela amava. Vocês estão entendendo o trauma dessa mulher? Pois bem, é com essa mulher que Jesus se encontra. Versículo 27. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou-se por trás dele e no meio da multidão tocou no seu manto. Porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Interessante como que as coisas acontecem na Bíblia, né, irmãos? Eu costumo falar na nossa igreja que Deus não tem padrão, tá? Não dá para colocar um padrão para Deus. Eu oro 3 vezes ao dia e Deus me abençoa. Olha, eu jejuo tantas vezes. Eu vou na igreja 5 vezes, Deus me abençoa. Então eu vou fazer igualzinho porque Deus vai fazer comigo. Não. Deus é um Deus de particularidade. Deus é um Deus de intimidade. Como Deus age em mim, não age em você. Perfeito? Cada um de nós temos que buscar nosso relacionamento íntimo com Deus. Isso é importante. Senão a gente vai querer viver o relacionamento que o outro tem e vamos nos frustrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jairo falou para Jesus: Jesus, vá tocar que ela será curada. E a mulher pensou: eu toco em Jesus e eu serei curada. Para Jairo era importante que Jesus fosse. Para a mulher o que importava era ela ir até Jesus. Já em outra passagem, conta de um homem, um centurião, que fala para Jesus: Jesus, não precisa nem tocar no meu servo,
manda apenas uma palavra, fala, daí que eu sei que lá ele vai ser curado. Você entende? Então temos uma passagem bíblica a qual diz que Jairo pede para Jesus ir tocar na tua filha. Aqui nessa passagem a mulher precisa tocar em Jesus, ela crê nisso, ela tem que tocar em Jesus. E na passagem do centurião, o centurião fala: mestre, manda apenas uma palavra que meu servo será curado. Não há padrão, gente, tá bom? Por favor, liberte-se disso. Liberte-se disso. Deus não é Deus de mandinga, Deus não é Deus de macumba, Deus não é Deus de fazer rituais. Vou dar 10 pulinhos, que Deus fala, 7 voltas, não sei aonde. Esquece isso. Jericó, o povo de Israel venceu Jericó circulando o Jericó. A única vitória deles foi essa. As outras cidades que eles lutaram tiveram que batalhar, lutar para vencer. Porque senão era só eles circularem em todas as cidades, eles venciam todas. Não. Moisés só abriu uma vez o Mar Vermelho, as pragas só caíram uma vez. Pare de viver preso ao passado, liberte-se dessas mandigas religiosas que existem. Eu preciso participar disso, eu preciso fazer aquilo. Você não precisa de nada. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Jesus. A partir do momento que você se relaciona com Jesus, você sabe como Jesus quer tratar com você. Entende? Então, por favor, não se preocupa como Jesus está agindo com os outros. Busque saber como é que é agir com você. Mas naquele momento, ela tocou em Jesus. Sabe, irmãos, às vezes Jesus passa por nossas vidas assim como estava passando na vida daquela mulher. E ele passa quando nós já não temos esperança alguma, assim como ela já não tinha mais esperança. Eu vou te falar uma coisa, se isso estiver acontecendo com você nesse momento, aproveita. Não deixa Jesus passar sem antes tocar nele. E eu tenho certeza que você vai sentir o Espírito Santo tocar em tua vida e trocar todo o seu sofrimento por uma alegria que você jamais sentiu. Não deixe Jesus passar. Versículo 30. Naquele mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Lembra? A mulher tocou em Jesus e ela já se sentiu curada. E Jesus perguntou assim: quem tocou no meu manto? Olha que incrível, ele não sentiu tocando a pele, o corpo, foi no manto. Aí respondeu aos seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Os discípulos foram até meio irônicos com Jesus, né? Jesus, tanta gente esbarrando, apertando, o Senhor pergunta quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito. Gente, que fantástico! Você acha que Jesus já não sabia quem tinha tocado nele? É óbvio que sim. Mas engraçado é que Jesus queria que partisse dela vir conversar com ele. Então, versículo 33, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Agora temos 2 paralelos interessantes aqui também. Primeiro, que Jairo se prostra aos pés de Cristo antes de receber a bênção, sem saber, na verdade, se Jesus iria ou não iria curar a sua filha. Esta mulher se prostra aos pés de Jesus após ser curada. Então, há certos momentos na história que parece que Jairo tem mais fé em Cristo do que ela própria, mas são a mesma fé, demonstrada de maneiras diferentes. Mas sabe, meus irmãos, quando ela se aproxima de Jesus, a Bíblia fala que ela, tremendo de medo, contou toda a verdade. Ela estava com muito medo. E eu fico imaginando aquela mulher com medo, contando para Jesus, e Jesus no versículo 34 fala: filha, a tua fé te curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento.
ela estava sofrendo mesmo depois de curada. Esquisito, né? Porque ela havia sido curada e Jesus fala, vai em paz. Por que em paz? Porque ela não estava em paz. Algo tirava a paz dela. A Bíblia diz que ela se aproximou de Jesus tremendo de medo. Ou seja, o coração dela estava em turbilhão. E ela ainda sofria por algo, porque Jesus fala, vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Sabe por que aquela mulher estava tremendo de medo, gente? Porque, de acordo com a lei, lembra que a gente falou, ela não podia tocar em nada, em ninguém? De acordo com a lei, se ela tocasse em pessoas, e se essas pessoas não soubessem da situação dela, ela tornava essas pessoas impuras também. Lembra? Ela também tornava as pessoas impuras. E o fato dela fazer isso, sem o consentimento dos outros, poderia fazer com que ela fosse apedrejada. Vamos entender o porquê ela estava em tormento e porque ela não estava em paz, mesmo depois de ser curada? Porque ela estava em meio à multidão. Então, para chegar até Jesus, ela esbarrou em muita gente, ela apertou muita gente. Agora, você tem noção, a multidão parou, eles estão ouvindo Jesus perguntar e conversar com aquela mulher. E quando eles descobrem que aquela mulher tinha um fluxo de sangue, porque ela contou para Jesus toda a verdade, lembra? Ela contou toda a verdade. Então imagina, ela falando, mestre, eu estou há 12 anos, eu tenho um fluxo, esse fluxo me torna impura, e agora eu vim e toquei em você. Agora imagina a multidão, eles pensando, cara, ela tocou em mim? Essa mulher me esbarrou, essa mulher encostou em mim, essa mulher me tornou impuro. Quantas pessoas ela não tornou impura até chegar até Jesus? Quantas pessoas ela encostou, ela esbarrou até chegar até Jesus? Agora, aquelas pessoas, ouvindo ela falar com Jesus, o que passava no coração deles? Vamos apedrejá-la. Então, talvez ela soubesse que, apesar de ter sido curada do fluxo, talvez ela fosse morta por causa da lei. E Jesus, de uma maneira tão fantástica, olha para ela e fala, filha, fique em paz. Fique em paz e vá livre do seu sofrimento. Ninguém vai te apedrejar aqui, minha filha. Que maravilha. Sabe, gente, Jesus não se importou com quem ela era. Ele apenas a curou. Tem uma coisa muito certa para você. Jesus quer tornar puro a todos os impuros que tocarem nele. E da mesma forma, perdoar a todos os pecadores que tocarem nele também. Você já tocou em Jesus? Ou por acaso você não se sente digno ou digna para isso? Pastor, a vida que eu levo, a vida que eu fiz, tudo que eu cometi, não interessa. Mesmo que os homens queiram te apedrejar, mesmo que eu como pastor e humano olhe para você e fale, cara, você não vale nada. Jesus olha para nós de maneira diferente. Jesus gosta de ser tocado pelos impuros. Jesus gosta de ser tocado pelos pecadores. Assim como ele me aceitou, ele te aceita também. Então, se hoje o teu coração está apertado porque você não se sente digno ou digna de ser filho de Deus, eu estou te falando, Jesus te ama. Ele quer o teu abraço. Ele quer te abraçar. E quando você sentir o toque de Jesus, teus pecados serão perdoados, teu passado será esquecido por Ele e você terá uma nova vida daqui para frente, independente do que os homens falarem. Por isso não esquenta. Apenas toque em Jesus e sinta a tua vida ser transformada. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, olha só, a conversa está lá, a mulher contou a história dela, Jesus perdoou, mas lembra, Jesus está indo para a casa de Jairo. Enquanto ele está nessa conversa, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e falaram para ele, a sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Ô, gente. Muitas vezes
Deus parece ser injusto, não é verdade? Eu vou ser bem sincero, ainda hoje, eu não sou pastor, irmãos, mas eu estou aprendendo dia após dia. Há situações na vida em que eu olho e parece que Deus está sendo injusto. Quem chegou primeiro pedindo ajuda? Jairo. Jairo chegou primeiro, Jairo se prostrou primeiro, Jairo chorou e clamou primeiro. No meio do caminho, Jesus para atender uma mulher pobre, impura, e dá atenção a essa mulher. E por causa deste atraso, a filha de Jairo morreu. Ah, gente, eu não sei. Não sei o que passou no coração de Jairo naquela hora. E agora? Jairo se alegra por causa da cura da mulher? Ou se revolta com Jesus por causa da morte de sua filha? O que você faria? Será que você condenaria Jesus pelo atraso porque você chegou primeiro? Ou será que você se alegraria com aquela mulher e falasse: ah, minha filha morreu, mas graças a Deus foi por uma boa causa, essa mulher foi curada? Possivelmente eu não agiria dessa maneira. Possivelmente eu ficaria muito bravo com Jesus, porque eu cheguei primeiro. E possivelmente a alegria daquela mulher me irritaria demais, porque a minha filha morreu por culpa dela. E aí parece que Deus está sendo injusto, sim. Mas espera um pouco. Deus nunca é injusto, mesmo que pareça. Espera mais um pouquinho, vamos adiante nessa história, que aí vai facilitar teu entendimento. Vamos lá? Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Falaram para Jairo: sua filha morreu. Agora Jesus fala: Jairo, fique tranquilo, não tenha medo, creia. Versículo 37. E Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus ouviu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Ah, irmãos, agora chegou a vez de Jairo mostrar sua fé em Jesus de verdade e a sua coragem. Lembra? A mulher teve coragem, que ela podia ter morrido ao tocar Jesus, mas ela foi com tudo. Agora era hora de Jairo demonstrar sua plena confiança em Jesus. Sua filha morreu, Jairo, foi o que o pessoal falou. E Jesus fala: não morreu. E aí, você acredita em quem? Você acredita nos homens que falaram que a filha morreu? Ou você acredita em Jesus que diz que não, ela não morreu? Agora é a hora de Jairo confiar e ter fé em Jesus. Sabe, gente, existem momentos em nossas vidas que a única coisa que devemos fazer é não ter medo e crer em Deus. Não tem mais nada a fazer. Se você está vivendo um momento como esse, uma situação como essa em sua vida, situação em que as pessoas estão dizendo que não tem mais jeito, tua vida não tem mais jeito, teu casamento não tem mais jeito, tua vida, tua saúde não tem mais jeito, o teu filho não tem mais jeito, tua filha não tem mais jeito. Gente, mesmo que as pessoas digam que não tem mais jeito, mesmo que teu pastor, teu padre fale que não tem mais jeito, quem tem a última palavra é Cristo. Creia nele e tão somente obedeça e não tenha medo. Versículo 39. Então entrou na casa e lhes disse, lembra, Jesus chegou e viu um monte de gente chorando. Deixa um detalhe bem interessante. Naquela época existiam pessoas, a grande maioria mulheres, chamadas carpideiras. Elas eram pagas para chorar em enterro. Elas eram pagas para chorar, porque nem todo mundo que morria era bem querido, né? E fica feio um enterro com ninguém chorando. Então haviam pessoas que eram pagas para chorar nesses momentos. Lembra, Jairo era um homem muito querido, tudo, então talvez alguma dessas mulheres estavam lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha o que acontece no versículo 39. Então entrou Jesus e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. De uma dor, de um choro genuíno para rir, é uma distância muito longa.
Mas fato é, aquelas pessoas fizeram pouco caso de Jesus. E o pior, quem está com Jesus? Jairo, o pai da criança. E aí Jairo tem que chegar e falar para aquelas pessoas, eu creio no que Jesus está dizendo. Ou seja, essas pessoas iriam rir do próprio Jairo, do próprio pai. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Jesus faz algo tão lindo. Tantas pessoas preocupadas com aquela criança, todos, mas vou dizer uma coisa, as pessoas mais interessadas que aquela criança ressuscitasse eram o pai e a mãe, não os outros. Deixa eu falar uma coisa para você. Há situações na nossa vida familiar que interessa apenas a família, a pai, mãe, filho e filha, não interessa a mais ninguém. Tem situações na nossa vida que Deus quer tratar em família. Ou, no máximo, um amigo, alguém que você confia para te ajudar nesse momento. Tem horas que Deus manda todos aqueles curiosos, sabe os urubu que gostam de ver só desgraça? Manda se afastar todos e deixa realmente os interessados. E ali está o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, pessoas de confiança de Jesus. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, a situação na sua vida familiar que você deve resguardar apenas para a família e poucas pessoas que você confia. Há lutas que você deve seguir entre você, os interessados na situação e pessoas que você confia, tá? Mas naquela hora, quando Jairo chega na casa dele, os homens riem daquilo, porque a filha estava morta, mas Jesus fala que ela não estava morta, ela estava dormindo. Mais uma coisa, não deixe a sua fé ser abalada por causa da falta de fé dos outros. Lembre-se, é Jesus que define o início e o fim de todas as coisas. E se Ele quiser mudar a história da sua vida, não há nada nem ninguém que vai impedir. Não deixe sua fé ser abalada por causa da falta de fé dos outros. Não se sinta abalado porque as pessoas riem da sua fé em Deus. Não se sinta pequeno porque as pessoas não acreditam na genuinidade da sua fé com Jesus. Creia, não tenha medo, obedeça a Deus. Versículo 41. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Jesus falou para a menina, se levante. E imediatamente a menina, olha só, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Sabe que incrível, gente? Lembra daquela pergunta que eu falei lá atrás sobre a injustiça de Deus? Parece que Jesus foi injusto. Jairo chegou primeiro, pediu, e no meio do caminho a mulher pediu e Jesus deu atenção à mulher, e por causa dessa atenção a filha de Jairo morreu. Esse texto bíblico deixa bem claro duas coisas: a idade da menina, 12 anos, e o tempo que a mulher sofria, 12 anos. Pense comigo, aquela mulher já vinha sofrendo durante 12 anos, enquanto aquela menina durante os 12 anos, ao que parece, teve uma vida normal. Durante 12 anos aquela mulher não podia beijar, abraçar e cuidar de quem ela amava, enquanto Jairo podia beijar, abraçar a sua filha durante os mesmos 12 anos. Sabe, aparentemente Jairo chegou primeiro, mas Jesus sabia que aquela mulher sofria há mais tempo. Uma coisa que é uma lição para mim, para todos nós. Irmãos, nós não conhecemos a dor e o sofrimento do outro. E por isso nós não podemos definir a prioridade de Deus em agir. Deixe isso com Deus. Porque quando a gente viu na primeira vez, não pareceu que Jesus foi injusto?
Jairo chegou primeiro, a menina chega depois, a mulher chega depois, mas Jesus dá prioridade à mulher. Mas quem chegou primeiro foi Jairo. Só que Jesus sabia que aquela mulher estava muito mais tempo sofrendo e era ela que tinha prioridade. O que define prioridade para Jesus não é quem chega primeiro, quem chega depois. O que define a prioridade de Jesus não é quem dá mais dízimo, menos dízimo, quem faz mais. O que define a prioridade de Jesus é Ele próprio. Tá? Não sou eu nem você quem vai definir a hora, o tempo e o momento e a forma como Jesus vai agir. É Ele. Do jeito dele. Por isso que a justiça de Deus é perfeita, mesmo que não pareça. Deus é perfeito. Deus age no tempo dele, da forma dele, da maneira como ele quer. Versículo disso tudo, Jesus ressuscita a menina. A ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que legal! Olha que incrível, gente. Jesus ressuscita a menina. É o mesmo Jesus que tinha multiplicado pão e peixe. Jesus não podia chegar lá e falar assim, menina, ressuscita. Aí ele faz assim, olha aqui, é um pão para você. Toma aqui um pão. Ele podia criar um pão do nada. Ele podia criar comida do nada. Ele podia transformar um pedaço de pedra que estava lá em pão e dar para a menina. Mas lembre-se, todo milagre de Deus vem acompanhado de uma responsabilidade para nós. Todo. Os homens não podiam ressuscitar aquela menina, mas eles podiam dar comida para ela. Entende? Ressuscitar cabia a Jesus. Dar comida, os homens podiam. Então Jesus fala, agora é com vocês. Tudo que é impossível para o homem, Deus faz. Mas tudo que nós podemos fazer, é nós que devemos fazer. Todo milagre vem acompanhado de uma responsabilidade. Lembre-se disso. E para terminarmos, meu irmão, minha irmã, essa lição de hoje, essa palavra fantástica que Deus separou para nós, eu queria dar alguns tópicos. Primeiro, não importa o quão sujo ou suja, pecador ou pecadora você seja, não importa, cara. Toque em Jesus e sinta Ele te perdoar e limpar de todo pecado. Não interessa o que você é e quem você é. Chegue de maneira sincera a Jesus, que Ele te perdoa e te dá uma nova vida. Segundo ponto, mas não se esqueça que após este perdão nós devemos ser fiéis e gratos a Ele de todo o nosso coração. Compreende? Deus nos perdoa, nos purifica, nos limpa de todo pecado. O que cabe a nós fazermos? Sermos fiéis a Ele, amá-lo, respeitá-lo, segui-lo de todo o coração. 3. Deus não é injusto. Ele apenas vê as coisas diferentes de nós. Então, quando você vê que Deus parece que abençoa mais os outros do que a você e que você merece mais do que os outros, calma. Talvez, irmão, minha irmã, Jesus sabe que o sofrimento daquela pessoa tem sido muito maior do que o teu. Então espere. Espere, faça como Jairo. Não abandone Jesus porque ele não te obedeceu ou ele não ouviu você no tempo que você acha que é certo. Jairo podia ter corrido, imagina. Talvez eu agisse assim, gente. Eu acho que se eu fosse no lugar de Jairo, quando eu vejo Jairo cuidando daquela mulher e o pessoal chega e fala, Márcio, a tua filha morreu, eu ia ficar bravo com aquela mulher, eu ia ficar bravo com Jesus, falar, quer saber uma coisa? Fica aí e eu vou embora. Sabe o que ia acontecer? Eu ia perder a bênção por revolta, por ira. E muitas pessoas têm perdido a bênção porque não sabem esperar o tempo de Jesus para suas vidas. Quer casar? Espera. Espera. Não culpe Jesus ou Deus. Espere. As coisas não estão saindo bem, a profissão que você quer não está indo, o concurso que você está tentando não está, e pessoas que você acha que não merece estão conseguindo concurso público, entrarem no concurso público e você não consegue. A casa popular que você se inscreveu e não conseguiu,
Mas você vê pessoas que aos seus olhos não merecem, estão conseguindo as casas populares, isso te revolta? Calma. Você consegue pagar o teu aluguel? Amém. Talvez essas pessoas não tinham condições de pagar o aluguel, só Deus sabe o que cada um passa. A cura não vem, pastor. Pastor, eu tenho uma pessoa que eu amo tanto, morreu e Deus não a curou. Homem e mulher de Deus. Por que Deus não cura ela? Por que Deus não curou ele? E por que Deus cura pessoas que não estão nem aí para ele? Meu irmão, a morte para um filho de Deus é o início da vida eterna. Talvez essa pessoa que você ama tanto, orou tanto, jejuou tanto, pedindo a cura e Deus não deu, talvez não tenha dado de acordo com o que você pensa. Porque se nós acreditamos que quando morremos temos a vida eterna, temos um novo corpo, não há mais doença, não há mais nada lá no céu, então essas pessoas foram curadas. Então essa pessoa que talvez hoje você esteja revoltado com Deus por ele não curar, talvez ele já tenha curado. Essa pessoa está no céu, melhor do que nós. E talvez essas pessoas que a gente acha que Deus é tão injusto em curar e dar outras oportunidades, não é verdade? Eu vou ser sincero, às vezes eu vejo acidente, gente, ladrão. O cara roubou um carro, matou uma pessoa, foge, bate o carro. Aí você vê a pessoa sair viva, ilesa. Aí eu penso assim comigo, caramba, um homem de Deus, uma mulher de Deus tropeçou em casa, bateu a cabeça e morreu. E Deus livra um cara desse. Às vezes Deus livra para dar oportunidade de salvação a eles. E às vezes Deus leva os seus filhos antes para estar com ele no céu. Olha aí que maravilha. Deus não é injusto, pessoal. Deus apenas vê as coisas de maneira diferente. E por último, o impossível devemos deixar com Deus. Mas o possível cabe a nós. Jesus ressuscita a menina, mas ele pede para os homens dela de comer. Deus abençoe. Toque em Jesus. Se você ainda nunca tocou em Jesus, aproveita para tocar hoje. Fale com ele. Deus, perdoe meus pecados, me torne puro, me lave com teu sangue. E você vai sentir o Espírito Santo tocar a tua vida e mudar a tua vida. Mas lembre-se, seja fiel a Deus depois disso. Mude de vida, deixe seus hábitos errados. Busque agradar a Deus através das suas atitudes e tenha uma nova vida plena, cheia da presença do Espírito Santo em você. Quero orar agora por todos nós. Pai querido, Deus, obrigado, Pai, por essa passagem tão maravilhosa que o Senhor deixou para nós na Tua Palavra. Há muitas pessoas que estão, talvez como Jairo, que chegaram primeiro ou estão tanto tempo com o Senhor e talvez se sintam injustiçados porque o Senhor não responde a elas. Pai, que possamos ter paciência em esperar no Senhor. Há pessoas que talvez sejam como esta mulher, se sentem impuros, indignos, a sociedade marginaliza, Pai, mas que precisam da graça e do perdão do Senhor. E outra, o Senhor está disposto e disponível para perdoar essas pessoas. Abençoe a vida delas. Que elas toquem, que elas sintam sua vida sendo liberta, salva e limpa de todos os pecados. Abençoe a cada lar, cada família, Pai. E que possamos saber que o impossível o Senhor faz, mas o possível cabe a nós. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que alegria estar com vocês mais nesse culto. Estamos acabando. Mas eu queria fazer mais um lembretezinho que eu tenho feito sempre. Se caso você puder nos ajudar com cestas básicas, produtos de higiene pessoal, tanta coisa, me procure, ligue para mim, tá? Pastor Márcio Rocha, código 13 9968 28418, tá? Outra coisa, nós estamos fazendo nossos encontros virtuais, que tem sido bênção demais, através do WhatsApp. Então, se você quiser participar conosco, entre em contato comigo também. Se é de outra cidade, outro estado, tudo, vai ser um prazer, tá bom? Só entrar em contato conosco. E já sabe, né? Depois que tudo isso terminar,
conto com a tua visita na nossa igreja, na família IBVM. Ela fica na Rua Flamengo 219, na Vila Muniz, aqui em Cajati. Vai ser um prazer poder abraçar vocês. Lembre-se, a mudança começa em mim. Não tenha medo, tenha esperança. E até quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo.